Olá, bom dia para quem está me assistindo de dia, boa noite para quem está me assistindo de noite, boa tarde para quem está me assistindo de tarde. Sou o presbítero e professor Reinaldo Soares. Estamos aqui para apresentar mais um estudo e hoje falando a respeito dessa série, dessa playlist que nós estamos filmando, uma série de profecias bíblicas cumpridas literalmente na história, com todos os seus detalhes, tal qual foi prevista pela Bíblia Sagrada. Portanto, me dê licença aqui que eu vou pegar a minha Bíblia. Esta quarta profecia, ela foi prevista pelo profeta Daniel, que está escrito no capítulo de número 9, versículo de número 26, que diz assim: depois das 62 semanas será morto ou ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esta profecia, ela fala a respeito das 70 semanas de Daniel, que no caso, cada semana corresponde a 7 anos, portanto se fala de semanas anuais e não de semanas diárias. Então, cada semana corresponde a 7 anos. Então, as 70 semanas correspondem a 490 anos, aproximadamente. Esta profecia ela se cumpre quando os judeus são libertados para voltar para Jerusalém, por volta do ano 539 a.C., e ela termina quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nós estamos aqui para falar sobre as profecias cumpridas, né? Vejam bem que esta profecia, ela se cumpre em todos os seus detalhes. Inclusive, ela é uma das evidências de que Jesus de Nazaré, ele é o Messias esperado pelos judeus, rejeitado pela maioria dos judeus e abraçado pelos chamados gentios, ou seja, os estrangeiros. Vejam bem que o texto fala que depois de 7 semanas, está no versículo 25, e 62 semanas, no caso soma 7 mais 62 dá 69, o Messias será cortado. Então a 69ª semana, ela termina na entrada, segundo determinados cronologistas e estudiosos, quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então vejam bem que depois do final da 69ª semana, o Messias aqui ele é retratado como o ungido, tá? Que é uma tradução da palavra hebraica Machia, que é da onde vem a nossa palavra Messias, que em grego é Cristo, da onde a gente chama Jesus Cristo, Jesus o Messias, em hebraico Yeshua HaMashiach. Então vejam bem que depois das 62 semanas, o Messias ele não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ora, Jesus ele foi crucificado aos seus 33 anos e meio, por volta do ano 29 depois de Cristo, lembrando que o calendário cristão ele tem cerca de 3 a 7 anos de atraso, né? Porque Dionísio, que foi o cronologista que formulou o nosso calendário, o calendário tradicional, o calendário político do cristianismo, ele cometeu esse erro. Mas vejam bem que depois que o Messias é cortado, vem um príncipe. O que acontece? Jesus ele foi crucificado,
e assunto aos céus. 40 anos depois disso, vem um príncipe, que foi o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano. Ele invade Jerusalém com um exército de 100 mil soldados romanos. E ele destrói a cidade de Jerusalém, cidade sagrada de Jerusalém. E os judeus sobreviventes fizeram do templo uma fortaleza. Então, daqueles 100 mil homens que invadiram Jerusalém, 50 mil invadiram o templo. E contra a vontade de Tito, isso está inclusive nos escritos de Flávio Josefo. Flávio Josefo, inclusive, foi testemunha ocular desses eventos, que não está na Bíblia, mas está na história. E a história mostra que as Escrituras foram cumpridas em todos os seus mínimos detalhes. Porque o general Tito, ele, com um exército de 50 mil homens, invade o templo de Jerusalém, como foi dito, contra a sua vontade. Os soldados romanos destruíram o templo, queimaram o templo e retiraram dele as possíveis riquezas que os romanos procuravam. Portanto, cumpriu-se literalmente, a tal ponto que hoje, em Jerusalém, não existe mais o templo. Existe hoje lá a cidade reconstruída de Jerusalém, mas não mais o templo. Então esta profecia, ela se cumpriu literalmente em todos os seus detalhes. O ungido, Jesus, o Messias, foi morto no ano 29. 40 anos depois, no ano 70, os romanos, que foram lá conter uma revolta judaica, que foi provocada porque as autoridades romanas profanaram o templo, colocando uma imagem de escultura lá. Os judeus se revoltaram, guerrearam contra os romanos, né? E aí vem o general Tito com um exército de 100 mil homens. Com 100 mil eles invadem Jerusalém, destroem Jerusalém, e depois com 50 mil eles invadem o templo e destroem o templo de Jerusalém. Esta profecia se cumpriu literalmente em todos os seus detalhes. Jesus fala sobre ela lá em Lucas, e em Mateus capítulo 24, Jesus disse: não vejo tudo isso, nada disso ficar